Nesse vídeo eu vou te mostrar como desenvolver um robô investidor do zero e mais do que isso. Vou revelar uma estratégia de bônus para você, onde uma estratégia que eu realmente utilizo, uma estratégia que realmente tem sido muito lucrativa, e eu vou usar essa estratégia de exemplo para te mostrar todo o passo a passo de como desenvolver um robô lucrativo com vários insights aí de todos os meus anos de experiência. Então, eu sou o Marcelo Vieira, do Investidor de Sucesso, e esse é mais um vídeo da série Aulas Completas, uma série de aulas onde eu ensino algo que eu espero que seja extremamente útil para você como investidor, como trader. Então, vamos lá. O objetivo da aula é explicar o passo a passo para você aprender a desenvolver o seu próprio robô investidor, compartilhando aí um pouco da minha experiência prática no desenvolvimento. Eu também vou dar um exemplo prático, né, um case real, utilizando, na verdade, revelando não só ideias que eu utilizo na série Ideias de Setup, juntando os pontos, mas também uma estratégia que eu uso de fato, né? Então, vamos lá. Primeiramente, para quem é mais iniciante, de uma forma bem resumida, o que é um robô investidor ou também Expert Advisor, EA, né? A gente usa muito esse termo, esse jargão no mercado, que nada mais é, um robô nada mais é do que um software, que é onde a gente codifica uma estratégia, onde quando esses critérios de entrada e saída do mercado acontecem, o robô executa a compra e a venda dos ativos, das ações, seja mini índice, seja commodities, forex, seja o que for, executa automaticamente no mercado, né? A plataforma que a gente utiliza é a MetaTrader, né? As metodologias que eu vou compartilhar aqui, a estratégia que eu vou utilizar também, que eu vou compartilhar também pode ser utilizadas por traders manuais de alguma forma, seja exatamente seguindo a estratégia ou utilizando o conceito com outras análises juntos. Vamos lá, algumas considerações sobre o desenvolvimento de EAs, né, de robôs. Algumas vantagens, né? Testar se uma estratégia tem um edge real. O edge é a vantagem competitiva, um comportamento de mercado. Se você operar sistematicamente, isso vai te trazer um lucro de fato, né? Ou seja, algum tipo de distorção do mercado que você pode aproveitar para ganhar dinheiro, né? Você pode validar a melhor maneira de utilizar a estratégia em cada ativo. Cada ativo se comporta de maneira um pouco diferente. Você pode otimizar para cada ativo, né? Então, eu considero o trading quantitativo, ou seja, o trading onde a gente valida estatisticamente todas as estratégias, todas as otimizações para procurar o melhor resultado possível, é o melhor caminho, tá, para testar e operar estratégias lucrativas de fato para a maioria dos investidores. Eu acredito mais de 90% dos investidores. Existem excelentes traders manuais que usam análise discricionária, né, e usam fatores econômicos, momentum, sentimento de mercado, e dá para usar tudo isso com lucro, mas eu acredito que isso é para uma minoria de traders que tem esse perfil, que conseguem tomar uma decisão sozinhos no calor do mercado, não deixar se influenciar emocionalmente, enfim. Eu acredito que o robô é uma solução que pode ser lucrativa para a imensa maioria dos investidores. Então, o desenvolvimento, tá? Algumas considerações sobre o desenvolvimento de robôs de IaaS. É um processo árduo e trabalhoso, tá? Que envolve a necessidade desde conhecimento técnico de programação, backtest, plataforma, etc., a, obviamente, bastante conhecimento de mercado, principalmente de análise técnica, né? Então, são necessários aí muitos testes para se chegar a algo que realmente funciona e acumular experiência de desenvolvimento e prática utilizando esse IaaS para valer é essencial, né? Então, o desenvolvimento não é necessariamente para todo mundo, eu também acho que é para uma minoria. O que eu acho que é para a maioria é utilizar estratégias já testadas e comprovadas de forma prática. Você chega, aprende a utilizar e utiliza. Então, todo o conhecimento que eu vou te passar aqui nesse vídeo, eu acredito que esse conhecimento serve para todo mundo. Porque mesmo que você vai utilizar robôs desenvolvidos por terceiros, por investidores profissionais, eu acho importante você entender
toda a logística e toda a dinâmica por trás, né? Por isso que eu acho que esse vídeo é muito útil para todo mundo, tá? Agora, eu entendo que nem todo mundo vai realmente passar a testar e a desenvolver os próprios robôs, porque nem todo mundo quer ter toda essa dedicação ao mercado. Agora, para quem quer ter também, para você que quer ter, esse vídeo é ainda mais útil, porque vai te dar grandes insights, né? Então, eu vou colocar aqui em 6 passos, tá? Todo passo a passo para você desenvolver robôs, ou pelo menos para você entender como isso funciona, né? E eu vou usar, como eu falei antes, um robô real para que você possa entender esse passo a passo na prática, não ficar uma coisa teórica, além, claro, de você poder usar a estratégia para ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Primeiro passo, definir o mercado e os ativos que você vai operar. O segundo, definir a ideia central da estratégia. Terceiro, setup, entrada, saída e filtro. Quarto, definir os parâmetros a serem testados. O quinto, backtest, teste, robustez e otimização. E por último, acompanhamento em tempo real. Então vamos lá. Primeira coisa, definir os ativos que o mercado vai operar, né? Levar em consideração as características de cada mercado. Os mercados são diferentes, né? Provavelmente um setup, uma estratégia que funciona em ações, provavelmente as chances são de que ela não vai funcionar em Forex, por exemplo, em moedas. Commodities é um mercado diferente. Índice ETF é parecido com ações, mas é um pouco diferente de índice e ações, pelo fato de que o índice e os ETFs normalmente são um conjunto de ações. Só por aí já diminui normalmente volatilidade, principalmente se for os índices das principais ações. Então, já tem comportamentos diferentes, então já se opera de forma... Se índice e ETF já muda para ações, imagina para Forex e commodities, que são bem diferentes, né? De ações, no caso, né? Então, enfim, é importante você entender que existem alguns padrões de mercados que podem funcionar em todos esses mercados, tá? Não é impossível, mas são pouquíssimos tipos de estratégias que funcionam em todos os mercados. A maior parte das estratégias vai funcionar só num determinado mercado, ou pelo menos vai funcionar bem num determinado mercado. No outro mercado pode até ser lucrativa, mas não adianta nada uma estratégia que faz 10% ao ano, que frequentemente faz drawdowns, né, períodos de perda de 20, 30, 40%, não compensa por mais que seja lucrativo, né? Então, ou seja, e de repente num outro mercado ela pode fazer 25% ao ano com um drawdown máximo de 20%, por exemplo, né? Aí sim já é um resultado extremamente interessante. Então, é importante você ter isso em mente. E se você tiver conhecimento sobre o mercado, você opera bastante ações, você conhece as ações, você conhece os índices, você conhece bem moeda, você é um operador de forex, você conhece bem commodities ou determinados commodities, você conhece bem petróleo, você conhece bem a soja. Você pode, conhecendo bem aquele mercado, pensar em estratégias especificamente para aquele mercado, né? Então, vamos lá, definir a ideia central da estratégia, né? Depois que você escolher o mercado que você vai testar, você vai operar a favor da tendência, chamado trend following. Você vai operar reversão à média, a favor ou contra a tendência. Normalmente o mercado anda e vai e vem, né? Se você coloca uma média móvel, que nada mais é do que a média, por exemplo, do fechamento dos últimos 20 dias, você vai ver que normalmente o mercado se afasta e volta para a média, se afasta e volta para a média. É um padrão clássico do mercado, né? Então, você pode operar essas reversões à média, tanto a favor quanto contra a tendência, né? Eu não vou entrar aqui em todas as explicações do porquê de trás de tudo, né? Por que o mercado faz tendências, tem toda uma série de fatores econômicos para isso, por que o mercado reverte a média, enfim, né? Porque senão a aula vai ficar gigante. Vamos focar aqui especificamente no passo a passo do desenvolvimento. Time frame, você vai desenvolver isso para day trade, swing trade, position trade. Isso vai te ajudar a definir, você vai operar no gráfico de 15 minutos, 60 minutos, no gráfico diário, no gráfico semanal, né? Dependendo do que tipo de operação você vai fazer. Se vai ser de day trade, swing trade ou position trade.
Na day trade, a operação abre e fecha no mesmo dia. Swing trade, normalmente 2 a 5, 2 a 7 dias. Position trade, ordem que duram semanas, possivelmente meses. Então, normalmente, day trade você vai usar gráfico intraday, swing trade, gráfico diário e position trade, gráfico semanal. Isso de um modo geral, tá? Características específicas de cada mercado, por exemplo, seção asiática em Forex, compra de reversão à média na bolsa. Às vezes, como eu falei, cada mercado tem suas características, você já pode fazer uma estratégia, eventualmente, totalmente focada em operar aquela característica, né? Quanto mais você conhecer sobre o mercado, melhor. A terceira etapa, tá? Aqui eu vou colocar todas as etapas para você entender e depois eu vou dar um exemplo real para você entender na prática. Definir o setup, incluindo entrada, filtro e saída, né? Então, qual é o trigger, né, que a gente chama, qual é o gatilho que vai dar a entrada? Vai ser se isso e isso acontecer, né? Se o mercado cair por 3 dias seguidos, se o indicador RSI de 4 períodos fechar abaixo de 20, enfim, se houver um cruzamento de média móvel, é o trigger, o gatilho de entrada. Filtro, por exemplo, se você vai operar com o mercado em alta, o que é um mercado em alta? É um mercado acima da média móvel de 200 períodos no gráfico diário, por exemplo. Saída, né? O que é saída? Quando o preço fechar acima da média móvel de 5 períodos no gráfico diário, por exemplo, né? Ou seja, os seus critérios exatos para entrar, para filtrar ou não essa entrada e a saída. 4, definir os parâmetros a serem testados, né? Indicadores, stop loss, take profit podem ser ajustados com diferentes parâmetros. Tudo isso faz parte da otimização, né? Você deve previamente definir um range, ou seja, que é uma região a ser testado, e o seu step, o passo a passo. Vou dar um exemplo real, vai ficar bem claro isso para vocês. Então, por exemplo, stop loss, desde hard stop loss, que é, por exemplo, stop loss 0,5% do preço. Se o preço cair 0,5%, fecha. 1%, 2%. É a mesma coisa take profit. O hard stop loss se cair tanto, bateu naquele preço, vai executar a ordem. Se você comprou, no caso, vai vender, né? Vai sair do mercado. Take profit é a mesma coisa, só que no lucro, né? Você pode usar tanto o stop loss quanto o take profit hard, que é tipo, esse, por exemplo, 2% abaixo do preço de entrada. Isso, ou seja, no preço é aquilo e acabou. Ou você pode usar o dinâmico, que é, por exemplo, se fechar abaixo de uma média móvel, aí sai, por exemplo. Ou seja, não é um valor fixo, é uma coisa variável, dinâmica. Tá? E eu já vou falar mais sobre isso. Quinto, fazer os backtests, testes de robustez e otimizações. Então, fazer o backtest, que nada mais é do que o teste na base de dados do passado. A gente vê como o robô foi no passado, né? E a otimização nada mais é do que, por exemplo, você vai otimizar o stop loss, só um exemplo aqui. O hard stop loss de 0,5%, 1%, 1,5%, 2% e 2,5%. Você pode testar a mesma estratégia, o mesmo setup, com esses 5 stop loss diferentes para ver qual deles que sai melhor, com qual, de repente, o meio você vê que stopa demais. 1,5 vai bem. E o 2,5 você já pode ver, por exemplo, que perde demais quando perde. Só um exemplo hipotético aqui. A gente já vai dar exemplos reais, né? Mas, enfim, isso é a otimização, é você testar vários parâmetros, né? Eu vou usar um cruzamento de média móvel para operar o mercado. Eu posso usar o cruzamento da média móvel de 20 e 50, de 10 e de 30, enfim, eu posso testar isso, né? Então, algumas considerações importantes. A base de dados deve ser confiável. Quanto menor o time frame, menos confiável e maior a necessidade de uma base mais confiável, eventualmente até tique a tique, né? Isso é bem importante, tá? Eu vejo muita gente, às vezes, desenvolvendo um setup para gráfico de 15 minutos e a base de dados não é confiável, então aquele backtest simplesmente não vale nada, né? Levar em consideração custos de spread e corretagem, mesma coisa, quanto menor o time frame, mais curtas as operações, mais o custo do spread da corretagem influencia, tá? Sempre utilizar lote fixo,
tá? Porque você nunca vai fazer um backtest, por exemplo, arriscando 1% por trade, porque você quer ver o resultado que a estratégia é capaz de gerar e não quanto você teria ganho. Isso, juros compostos você calcula depois, tá? Você sempre deve usar lote fixo para você ter uma comparação real, tá? De ano a ano, de mês a mês e tudo mais. O período da base de dados que você vai utilizar, Marcelo, quanto tempo eu utilizo? 5 anos para trás? 10 anos? 5 a 20 anos, eu digo. Depende. Se você vai desenvolver para uma estratégia para gráfico de 60 minutos, de 15 minutos, de repente 5 anos é o suficiente. Porque já vai, opera bastante, já vai ter um bom número de operações para te dar uma validade estatística, né? Quando você opera no gráfico diário, eventualmente semanal, de repente 15 ou 20 anos é melhor, porque você precisa ter uma boa base, uma quantidade de operações para validar, né? Então, depende muito do time frame, da quantidade média de operações que um EA faz, por exemplo, por mês, né? Um EA que faz 15 operações por mês, em torno de 5 anos vai estar bom, porque você vai coletar muitos dados, muitas operações em 5 anos. Se o EA opera uma vez por mês, só 12 operações por ano, de repente 15 ou 20 anos fica mais adequado. Algumas considerações importantes, tá? E isso vai ficar bem claro quando a gente for em seguida, por exemplo, da estratégia real, né? A otimização não pode salvar a estratégia, tá? Ela precisa ser lucrativa independente da otimização. O que eu quero dizer com isso? Você achou um cruzamento de média móvel, que é um exemplo bem simples, né? Não é o que a gente vai usar depois na estratégia real, mas só um exemplo aqui. Um cruzamento de média móvel. Digamos que você testa um cruzamento de média móvel com várias saídas e a estratégia não é lucrativa. E de repente você acha um determinado tipo de saída, uma ideia que você teve, que nessa saída a estratégia é lucrativa. Isso me traz muita preocupação, tá? Porque essa saída especificamente está salvando a estratégia. Provavelmente o cruzamento da média móvel por si só não tem edge, ou seja, não tem uma vantagem competitiva no mercado de fato. Tá? É diferente de quando você usa, no mesmo exemplo, um determinado cruzamento de média móvel, onde se você sair do mercado aqui 5 dias, aqui 3 dias, ou se usar uma média móvel para sair, ou usar um RSI para sair, um MACD, seja o que for, e todos eles, a estratégia lucrativa, um pouco mais ou um pouco menos, mas lucrativa, significa que tem um edge ali de fato. Se só uma saída salva, por exemplo, é preocupante. E assim vale para tudo. O importante é que você entenda esse conceito. Estratégias com componentes orgânicos tendem a ser mais confiáveis. O que é componente orgânico? Por exemplo, o que seria não orgânico? Seria assim, por exemplo, você entrar no mercado, o seu stop loss, por exemplo, falando de ações no Brasil, é de R$1. Né? E aí você otimiza, se você vai usar R$1, 50 centavos, 1,50, 1,25, enfim. Isso não é orgânico, tá? Ou seja, por uma ação que custa R$5, usar R$1 de stop loss é 20% do preço. Por uma ação que custa R$100, usar R$1 é só 1%. Ou seja, tá vendo que você vai ter que otimizar tudo para cada ação porque muda completamente. Isso não é orgânico, né? Agora, por exemplo, se a sua saída é quando o preço fechar acima da média móvel de 5 dias, essa média móvel ela se adapta para vários mercados, independentemente do preço da ação, para vários time frames, ou seja, isso é orgânico. Tá? É um termo que eu aprendi aí com o famoso trader Robert Barro. Né? Então, vamos lá. Melhor usar saídas dinâmicas do que hard stop loss e take profit. Tá? O exemplo que eu dei agora, sair quando o preço fechar, por exemplo, numa ordem de compra acima da média móvel de 5, tende a ser muito melhor do que usar, por exemplo, se cair 2% fecha, se subir 2% também fecha no prejuízo ou no lucro. Tá? As saídas dinâmicas tendem a funcionar melhor do que as hard. Tá? Outra coisa, procure ilhas de otimização.
digamos que você vai usar, voltando ao exemplo, que é um exemplo bem prático da cruzamento de média móvel, né? Você procura ilhas na otimização. O que acontece? Se você está usando, por exemplo, a média móvel mais longa de 50 períodos, e digamos uma média mais curta, por exemplo, você vai testar várias mais curtas. Aí você testa de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, de 15, ou de 2 em 2, né? De 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. E você vê que, por exemplo, 12 vai bem, 14 vai bem, 16 vai bem, 18 vai excelente, 20 vai bem, 22 vai bem, 24 começa a piorar, 26 já não vai mais bem, 28 vai horrível. Há uma ilha, ou seja, há uma série de médias móveis ali, juntas uma da outra, que qualquer uma delas ali vai bem, tá? Agora, se a 18 vai mal, a 20 bem mais ou menos, a 22 vai bem, a 24 vai mal também, a 26 mais ou menos. No meio apareceu uma lá que vai bem, as chances disso ser aleatório e não ser consistente ao longo do tempo são enormes, tá? Outra coisa que você pode fazer eventualmente, tá? É simular um resultado out of sample. Por exemplo, você excluir os últimos 6, 12 ou 18 meses do backtest da otimização. Por exemplo, você pega o último ano, você faz todos os testes lá no passado, toda a otimização e tudo mais, sem contar o último ano. E aí, no último ano, você roda qual foi a otimização que você teria escolhido para ver qual foi o resultado. Tá? É uma forma bem simples de você testar um resultado out of sample, que é um resultado futuro, digamos assim, testar o futuro no passado, digamos assim. Né? É importante tá, você evitar data mining e overfitting. Né? Esse aqui seria tema de uma aula por si só, mas eu vou procurar resumir aqui. Né, que é o seguinte, é evitar esses resultados aleatórios, né, que não são padrões reais de mercado e que se repetem ao longo do tempo, de fato. Né, se você juntar, você for otimizar, por exemplo, cruzamento de média móvel, mais uma vez, tentar otimizar no backtest, usando a base de dados passado, todos os cruzamentos de média móvel possível, com várias stop loss, várias saídas diferentes, com vários filtros diferentes, as chances são que você vai achar alguma combinação que você olha o backtest foi lucrativo. Mas qual que é o problema disso? É que isso é aleatório, isso se chama overfitting. Você tem como achar algo aleatório que aconteceu no passado, que isso não é um padrão de mercado, não tem edge, não se repete, foi totalmente aleatório e não vai fazer dinheiro daqui para frente. Tá? Isso é um dos grandes desafios de quem desenvolve robôs, conseguir saber interpretar o que é overfitting e o que não é. Às vezes você não tem como ter 100% certeza, mas conforme você vai ganhando experiência e seguindo várias dicas que eu estou te dando aqui, você diminui drasticamente a chance disso. Né? Várias das dicas que eu já dei até agora vão te ajudar a amenizar essa possibilidade de overfitting, né? Como aquela que eu falei de testar várias saídas diferentes para ver se a mesma entrada com várias saídas é lucrativa de qualquer forma, a questão das saídas dinâmicas, a questão de usar critérios orgânicos, tudo isso aí diminui consideravelmente a chance de overfitting. E por último, o acompanhamento em tempo real, né? Seja em conta demo ou em real com lote mínimo. Aí depende assim, se você opera gráfico diário, uma conta demo ou uma conta real vai ter o mesmo resultado na prática, entendeu? A mesma coisa. Agora, se você opera Forex em 15 minutos, a questão de variação de spread, de VPS, de uma série de fatores, muda. Então, é melhor você testar em real com um lote mínimo, com bem pouco dinheiro, porque muitas vezes o resultado da conta demo vai ser diferente. Então, essa questão de conta real e conta demo depende do tipo de estratégia. Tá? É importante você avaliar para ver se não tem bug de programação no robô, né? Para confirmar se o que o EA faz é exatamente o que foi programado, que era a intenção. E também, o que é o ideal? É que quando você coloca para rodar em tempo real, que ele tenha um comportamento parecido com o do backtest. Isso é o que a gente espera de uma estratégia confiável. Então, eu vou colocar aqui uma estratégia, eu
ponderei a possibilidade ou não de compartilhar isso abertamente em público, mas eu resolvi compartilhar, que é eu vou abrir uma das estratégias que eu ensino num dos meus cursos, meus programas pagos, se chama Programa Sucesso na Bolsa. Tá? Eu vou compartilhar com você uma das estratégias. Claro que dentro do programa os alunos têm acesso ao próprio EA, com todos os estudos e tudo mais. Aqui eu só vou compartilhar a estratégia por si só, mas você vai poder simplesmente pegar essa estratégia e começar a operar hoje mesmo, se você quiser, porque você vai ter conhecimento sobre ela, né? Eu vou mostrar alguns estudos também e como fazer tudo isso aqui na prática. Então vamos lá, vamos agora colocar em prática tudo que a gente conversou até agora na teoria. Vamos para o que interessa, né? Então vamos lá, levar em consideração as características de cada mercado, né? Nesse caso, essa estratégia pode ser utilizada tanto em ações quanto em índices e ETFs, preferencialmente em índices e ETFs que revertem mais a média, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. Tá? Definir a ideia central da estratégia. O objetivo é operar reversão à média a favor da tendência no gráfico diário, operando só na compra, né? Características específicas de um mercado, compra de reversão à média na bolsa. Essa é a ideia. A gente sabe que a bolsa, quando cai, as principais ações do índice são, seja as próprias ações, ou seja, o próprio índice, são ações que têm valor, aquilo tem valor de mercado. Normalmente, quando começa a cair, muitos investidores profissionais, fundos e tudo mais, consideram, pô, tá barato, essas ações têm valor, eu vou comprar, no que eles entram comprado, o preço joga para cima e reverte a média. Tá? É um fator, é uma coisa que sempre tem acontecido e que tende a continuar sempre acontecendo. É uma característica aí bem clássica de mercado. Então vamos lá, definir o setup. Vamos para o setup. Se o fechamento, e eu já vou dar um exemplo no gráfico aqui, tá? Se o fechamento da última barra estiver abaixo da média móvel de 5 períodos, média móvel simples, ou aritmética, e o preço do fechamento é inferior ao do último fechamento por x menos 1 barras nas últimas x barras, já vou explicar na prática o que é isso, colocar uma ordem pendente de compra y% abaixo do fechamento anterior na abertura da próxima barra. Então, vou dar um exemplo real aqui, depois vamos para o gráfico. Então, vamos lá. Se no gráfico diário, a gente está falando aqui de gráfico diário, ou seja, cada barra equivale a um dia, x é igual a 4, por exemplo, significa que dos últimos 4 dias, em 3 deles, ou seja, x menos 1, tem que ter havido um fechamento abaixo do fechamento anterior. Ou seja, segunda, o preço fechou, digamos, vou usar dentro da mesma semana para ficar mais simples. Na terça-feira, o preço fechou abaixo da segunda. Na quarta, o preço fechou abaixo da terça. Na quinta, fechou acima da quarta. Mas na sexta, fechou abaixo da quinta. Ou seja, pegar 4 dias, terça, quarta, quinta e sexta, em 3 dias desses 4, houve o fechamento da barra naquele dia, foi abaixo do fechamento do dia anterior. Ou seja, 4 menos 1, dos 4 últimos dias, 3 o fechamento foi abaixo do dia anterior. Terça fechou abaixo de segunda, quarta fechou abaixo de terça e sexta fechou abaixo de quinta. Tá? Então, esse é o critério de entrada. Se o preço estiver abaixo da média móvel de 5, né? Se isso acontecer, se y for igual a 1, coloque-se uma ordem pendente de compra 1% abaixo do preço do fechamento da última barra. Então, na sexta, caracterizou essa entrada. Na segunda-feira, digamos que o preço fechou a R$100 de uma ação, na segunda-feira você vai colocar uma ordem pendente 1% abaixo, ou seja, R$99 no preço de entrada. Vamos dar um exemplo real aqui no gráfico, tá? Aqui. Por exemplo, digamos que a gente usa aqui, ó, 6 dos últimos 5 dias, né? Então, a gente tem aqui no dia... Deixa eu aproximar mais aqui para ficar bem claro no vídeo.
aqui, ó, dia 9 de maio de 2019, aqui o índice Bovespa, você poderia operar diretamente no mini índice, você poderia operar da mesma forma no BOVA11, enfim. 9 de maio, dia 10 de maio fechou abaixo do dia 9, um dia abaixo. Dia 13 fechou abaixo do dia 10, segundo dia abaixo. Dia 14 aqui fechou um dia para cima. Mais um dia abaixo, mais um dia abaixo. Ou seja, a gente tem aqui agora 1, 2, 3, 4. E aqui o quinto dia, mais um pouquinho de queda aqui. Quinto dia, ou seja, dos últimos 6 dias, 5 teve um fechamento abaixo da barra anterior. Então, no dia seguinte, que é aqui o dia 20 de maio, a gente, por exemplo, se Y for igual a 0, no mesmo preço, no preço da entrada. A gente entraria aqui e ele subiria, né? Já comentando a saída, aqui essa linha que tem aqui, ó, laranja aqui, é a média móvel de 5 períodos, ou seja, a média do fechamento dos últimos 5 dias. Aqui esse preço é a média do fechamento dos últimos 5 dias. Ele fechou acima da média móvel de 5. Na abertura da barra seguinte, a gente sairia do mercado. Então, no caso, teria comprado aqui a 89.973 pontos e teria vendido aqui a 91.976. A ordem teria durado um dia só, né? Eu já vou levar mais em consideração que é o seguinte, se você, por exemplo, usar 6, é sempre x menos 1, né? 6 dias, ou seja, dos últimos 6 dias, 5 tem que ter um fechamento abaixo, você vai ser mais certeiro, mas você vai operar menos, porque você vai dar menos entrada. Aqui, por exemplo, caiu por 1, 2, 3 dias seguidos. Se você usa esse critério, você não teria entrado. Agora, se você usa x igual a 4, significa que dos últimos 4 dias, 3 tem que ter fechado abaixo. Esse fechou acima, 1 abaixo, 2 abaixo, 3 abaixo, ou seja, dos últimos 4, fechou 3 abaixo. Se y é igual a 0, já entra na abertura do dia seguinte, dia 27. No próprio dia 27, fechou acima da média móvel de 5, sairia na abertura do dia seguinte aqui, mais uma ordem lucrativa, né? Mesma coisa aqui, ó, um dia fechou abaixo, 2 dias abaixo, um para cima, quarto dia, 3 desses 4 dias foi abaixo, se y é igual a 0, da entrada no dia seguinte, já sai no lucro também, né? Resultados bem recentes aqui de novo, 4 entrou, lucro de novo, né? Não, aqui não chegou a fazer 4. Mas enfim, então esse são os critérios, tá? Esse é o setup, o critério de entrada. A saída, como eu até já falei, o fechamento acima da média móvel de N dias, no caso, por exemplo, o exemplo que eu dei ali, N igual a 5, né? Por que N dias? Porque você pode, como eu falei, tem a otimização, você pode usar x igual a 4, né? Que é 4 dos últimos 3 dos últimos 4 dias tem que estar em baixa, um dia abaixo do outro, você pode usar 6, que foi o outro exemplo que eu dei, mesma coisa, saída, você pode usar também. Só um critério que vale lembrar é que tem que estar, o preço no dia da entrada tem que estar abaixo da média móvel de 5, né? Então aqui estava abaixo, ó. Tudo estava abaixo, né? Tanto que ele sai acima. Então se na barra aqui dentro, digamos que o mercado dá uma esticada enorme aqui para cima, cai 3 dias seguidos, mas ainda está acima da média móvel de 5, aí não dá entrada, tá? E outro filtro que a gente pode utilizar ou não, aqui é o preço tem que estar acima da média móvel de 200. Então a gente tem aqui embaixo, né, a média móvel de 200, vê que o mercado tem tendência de alta, ou seja, está todo esse período aqui acima da média móvel de 200. Ou seja, deu todos os critérios naqueles exemplos. O preço estava abaixo da média móvel de 5, tanto naquele exemplo de 4 dias quanto de 6 dias. No caso, eu estava usando os exemplos ali do y igual a 0, né? Ou seja, se você usar 1, 2, 3, é a mesma coisa que você usar o exemplo que eu dei com 6 dias aqui, né? X igual a 6. Fica mais criterioso, tem que ter mais sobrevendido para ele comprar. Ele fica mais certeiro, mas se perde mais oportunidades de compra, tá? Vamos lá.
Filtro, você pode testar com e sem o filtro da média móvel 200, ou seja, muita coisa você pode testar. Qual é o resultado usando a média móvel 200 de filtro e não usando, né? O fechamento acima da média móvel. Se eu usar a média móvel de 4 dias, de 3 dias, de 6 dias, muda o resultado? Entendeu? Então, alguns parâmetros a gente pode, para otimizar, por exemplo, né? Ainda agora, quarto passo. X igual a 4, 5, 6, 7 ou 8, por exemplo, de 4 a 8 com step de 1. Porque na plataforma MetaTrader você pode botar isso. Eu vou testar com mínimo X de 4, máximo X de 8, de 1 em 1. Ou seja, ele vai testar 4, 5, 6, 7, 8. Poderia ser, por exemplo, de 10 a 20 com step de 2. Ele vai testar 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Tá? Y, que é quantos por cento abaixo? 0. 0 significa abrir na abertura da barra seguinte, como eu tinha falado. E 1, 2, 3, 4%. Né? Então, de 0 a 4 para o step 1. E aí a gente pode testar. Né? Eu vou falar mais um pouco sobre, por exemplo, como que a gente pode testar essa validade desse setup, por exemplo. Se a gente colocar sair 3 dias depois que entra, independentemente de ser de alta ou de baixa, sair 5 dias depois, sair 1 dia depois, são saídas mais aleatórias. Né? Tem essa da média móvel. E se eu usar, por exemplo, um level de estocástico, por exemplo, para sair, enfim, eu poderia testar muita coisa e o ideal é que a estratégia funcione com essas várias saídas para validar que a entrada realmente tem edge, né? Então, sobre o backtest, eu fiz aqui, eu vou mostrar os resultados do backtest de 16 anos. Foi testado múltiplas saídas, tá, para validar o edge. As saídas são orgânicas e dinâmicas, o que é melhor do que hard, como eu comentei. A gente vai sair na média móvel de 5, tá? Porque o que acontece, tá? Pode acontecer de o mercado cair, tá? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos que você usou 4, x igual a 4, ou seja, 4 menos 1, 3. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Né? Desses 4 dias aqui, 3 teve fechamento aqui de 8 a 13 de maio. 3 teve fechamento abaixo. Então, dá entrada aqui na barra do dia 14. O mercado continuou caindo e depois ele reverteu. Nesse caso, ainda saiu no lucro. Ó. Ele entrou digamos aqui que Y é igual a 0, né? A 91.715, saiu aqui a 91.931. Mas digamos que o mercado tivesse caído ainda mais e revertido depois, ele sairia no negativo, tá? Fechando acima da média móvel de 5. Isso acontece em quedas mais fortes. Ou seja, ele é um stop que ele é dinâmico, seja para sair no lucro ou sair no prejuízo, porque nem sempre o mercado vai voltar ou pode demorar muitos anos, meses para voltar. Então, você não pode só botar um target no lucro e esperar anos para o mercado reverter, né? Então, dependendo, o índice ainda tende sempre a reverter, desde que haja crescimento econômico, né? Mas uma ação, eventualmente, pode nem reverter, ela pode quebrar, ela pode passar muito tempo indo mal. Então, você tem que sair, tá? Seja no prejuízo ou no lucro, mas de forma dinâmica é melhor. Tem estratégia que funciona bem com hard stop, hard take profits? Tem, tá? Mas normalmente não é o que tem os melhores resultados, na minha experiência, tá? Avaliar aí o resultado das otimizações, né? E o acompanhamento em conta demo por 4 meses, no caso aqui também já foi feito, para acompanhar o resultado do EA operando em tempo real, para ver se a execução, ver se está tudo ok, né? Agora deixa eu mostrar aqui uma tabela, tá? Com o resultado, por exemplo, aqui no índice S&P 500 dessa mesma estratégia, tá? Então, a gente vê aqui claramente, né? Por exemplo, se a gente usar aqui, ó, nessa linha aqui, x igual a 4, ou seja, 4 dos últimos 3 dias, com y igual a 1, né? Ou seja, caindo 1%, tem que cair mais 1%, ou seja, deu entrada, ele vai botar uma ordem pendente 1% abaixo, se não cair 1% não vai dar entrada. Né?
ele opera mais do que se a gente operar com ter que cair 2%. E opera menos ainda se tiver que cair 3%. Aquilo que eu falei, quanto mais, entre aspas, rigoroso, mais queda você exige para entrar, você tende a ser mais certeiro nessas entradas, porque quando você entra, o mercado já está muito esticado e tende realmente a reverter, mas, por outro lado, você perde várias entradas. Isso fica claro aqui na quantidade de trades. 121 trades com 1% abaixo, 51 trades com 2% abaixo e só 26 com 3%, né? Isso deixa bem claro. Mas o Profit Factor, que, enfim, eu não vou, como eu falei, seria uma aula inteira só para falar de robustez, mas isso não é uma aula de horas ainda, mas assim, o Profit Factor é mais alto, isso quer dizer que ele acerta mais, ele lucra mais por trade quando você compra mais sobrevendido, tá? Então a gente vê aqui, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, o mais lucrativo é usar 4 de 5 dias com 1% abaixo, x igual a 5, y igual a 1, acaba sendo o mais lucrativo. Aí, basicamente igual ao lucro a usar 5 a 6, é quase o mesmo lucro aí. Então, a gente também tem como ter acesso, né, obviamente, ao backtest, né? Aí, por exemplo, aqui no S&P 500, aqui, por exemplo, no EM, que é um ETF de países emergentes, incluindo o Brasil, no backtest a gente tem como ver o resultado ordem a ordem, né? Também é possível ver aí, enfim, toda a curva de crescimento de capital e tudo mais dessas estratégias, né? Então, voltando aqui para o gráfico. Então, ou seja, aqui eu espero que tenha ficado claro para você qual que é o passo a passo para desenvolver as estratégias de uma forma simplificada, conseguir dar aí várias dicas pontuais, né? De como você pode desenvolver e principalmente dê um exemplo real de uma estratégia que eu realmente opero. Eu falei, uma estratégia que faz parte de um dos meus programas e que o resultado é realmente muito bom, uma estratégia realmente que tem sido realmente lucrativa e consistente de fato que passou em todos esses testes. Tá legal? Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Se você quer receber mais conteúdos como esse, cadastra no site investidordosucesso.com.br, em qualquer lugar lá, você vai receber e-mails aí com mais conteúdos. Se inscreve no canal Investidor do Sucesso no YouTube, marca lá para você receber as notificações quando vier um vídeo novo. Também não deixe de seguir o Investidor do Sucesso no Facebook, Oficial Investidor do Sucesso no Instagram, e tem também o nosso podcast, seja no Spotify, no iTunes, para os conteúdos que dá para ser em áudio, né? Tipo uma aula como essa fica mais difícil entender só com áudio. A gente bota lá os conteúdos que é mais fácil de entender só com áudio. Tá legal? Então é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.